E aí, torcedor do Timão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Quando as primeiras imagens do recado de Roger Guedes começaram a circular nas redes sociais, a Neoquímica Arena tremeu em ansiedade. Nelas, o atacante promissor garantiu seu retorno ao Corinthians, atiçando a chama da torcida como há muito não se via. O autor da mensagem é um dos atletas mais conhecidos do Timão nas últimas temporadas, Roger Guedes, de 28 anos, revelado pelo Criciúma e lapidado em clubes como Palmeiras e Atlético Mineiro, hoje atua como segundo atacante em ligas do Oriente Médio. Segundo o Transfermarkt, ele mede 1,82 metros, vale aproximadamente 9 milhões de euros e está em fim de contrato com o Al Rayyan SC, abrindo brecha para sua tão esperada volta a São Paulo. Em sua passagem pelo Corinthians, entre 2019 e 2020, Guedes foi responsável por 14 gols em 38 partidas, construindo ligação rápida com o centroavante e arrancando elogios pela velocidade e faro de artilheiro. À época, tornou-se o xodó da Fiel, sobretudo ao balançar as redes em clássicos decisivos. Na temporada 2024-25, seu rendimento segue alto. Nos últimos 12 jogos oficiais pelo Al Rayyan, registrou 5 gols e 3 assistências, mantendo média de participação direta em um gol a cada 90 minutos. Essa consistência reforça o apelo de sua promessa de retorno. Para compreender o impacto do recado, é preciso olhar para o Corinthians de 2025, campeão paulista após vencer o Palmeiras na decisão por 1-0 e empatar sem gols em casa. O Timão vive um momento de glória regional, encerrando um jejum de 6 anos na competição. No Campeonato Brasileiro, contudo, o clube amarga resultados instáveis, ocupa a 10ª colocação, com 20 pontos em 15 rodadas, fruto de 5 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, e busca reencontrar o padrão de regularidade que o consagrou no passado. Além dessas competições, o Corinthians disputa ainda a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana, com o calendário exigindo um elenco versátil e qualificado. No total, são 5 torneios em disputa, desenhando uma maratona de jogos até o fim do ano. Diante desse cenário, a promessa de Guedes surge como a injeção de ânimo que o vestiário alvinegro tanto deseja. Sua identificação com o clube e a familiaridade com o estilo Fiel, baseado na intensidade e na garra, podem reforçar um setor ofensivo carente de gols decisivos. Do ponto de vista tático, o retorno de Guedes permitiria ao técnico recorrer a um 4-2-3-1 ou a um 4-4-2 dinâmico, com camisa 10 articulando jogadas pelas pontas e chegando com liberdade para concluir ao gol. Sua capacidade de drible curto e explosão em velocidade agregam um componente imprevisível ao time. No patrimônio afetivo, o Rei das Pedaladas, como passou a ser chamado, alimenta a memória dos torcedores. Vídeos antigos de suas arrancadas em clássicos do Paulistão e do Brasileirão viralizam sempre que se fala em reforço, reacendendo memórias de gols antológicos. Em termos de liderança, Roger Guedes ganha pontos por ter atuado sob pressão em grandes palcos. Na China e no Catar, lidou com expectativas elevadas e público exigente, amadurecendo sua personalidade competitiva, algo que se traduz em maturidade para lidar com o fervor alvinegro. Do lado financeiro, o custo para repatriar Guedes poderia envolver diminuição de salário via negociação de luvas e luvas de contrato, bem como a inclusão de bonificações por metas. A operação dependerá da boa vontade do Al Rayyan e do desejo do atleta de voltar a brigar por títulos no Brasil. O presidente interino, Hugo Souza, demonstrou interesse em reforçar o elenco com nomes consagrados, abrindo espaço para conversas com representantes do jogador. Segundo fontes ligadas à diretoria, há otimismo para viabilizar a contratação antes do fechamento da janela. Enquanto o conselho do clube se divide entre ajustes administrativos e o futuro técnico, a torcida já começou a comprar camisas personalizadas com o nome de Guedes e a planejar mosaicos para recebê-lo em sua estreia. O clamor popular pode influenciar a decisão final do clube. Se confirmado, o retorno de Roger Guedes não será apenas um reforço de estrela, será um símbolo de ambição renovada, de um Corinthians que quer voltar a lutar por Brasileirão e Libertadores. A Fiel, que adora um sonho grande, já contabiliza dias para vê-lo novamente em campo.
O anúncio oficioso do retorno de Roger Guedes já provoca movimentação nos bastidores. Nas últimas horas, a Comissão de Futebol analisou a cláusula de liberação junto ao Al-Ahly e avalia inserir ajustes para contemplar futura venda ao exterior, protegendo o patrimônio do clube. Na análise estatística do Departamento de Análise de Desempenho, Guedes apresenta rendimento superior a 0,35 xG, gols esperados, por 90 minutos e finalização média de 4,2 chutes por partida, números que o colocam entre os atacantes mais eficientes do futebol árabe. Esse perfil de atacante versátil é desejado no Corinthians para balancear o jogo de pontas e infiltrações. O setor de marketing já idealiza campanhas chamativas. Bem-vindo de volta, Roger. Adesivos e teasers nos telões da arena reforçarão a ligação emocional com a torcida. O bus digital, aliado à alta procura por camisas personalizadas, renderá ao clube uma receita extra estimada em 3 milhões de reais ainda neste semestre. Em campo, a dependência tática do Corinthians em contra-ataques rápidos se beneficiará do timing de Guedes. Seu encaixe ao lado de João Juliano poderia dotar o time de variação de triangulações ofensivas, confundindo defesas adversárias e abrindo espaços para infiltrações de laterais como Fagner e Lucas Piton. O veterano meio-campista Juliano já se manifestou em entrevista interna. Ter Roger de volta traria mais dinâmica ao nosso setor criativo. Ele chega livre para finalizar e ajuda a puxar os zagueiros para a linha de fundo, explicou, sinalizando que a adaptação ao 4-2-3-1 pode fluir rapidamente. No âmbito psicológico, a expectativa pela chegada de Guedes pode ser um divisor de águas na reta final do Brasileiro. O ânimo renovado tende a elevar o nível de engajamento nos treinos, a concentração em jogos e a competitividade interna, ingredientes cruciais para alçar voos mais altos em todas as frentes. Entretanto, a diretoria mantém cautela. Cláusulas de performance e objetivos de vaga na Libertadores podem encarecer o negócio. O projeto orçamentário de 2025 prevê margem apertada para a folha salarial, exigindo negociações precisas e eventuais saídas de outros jogadores para equilibrar as contas. No vestiário, a liderança de Cássio e Fagner será fundamental para integrar Guedes de forma rápida. Ambos conhecem seu estilo de jogo e sabem como direcionar suas qualidades ao coletivo, evitando que a expectativa individual provoque desequilíbrios internos. A diretoria ainda avalia a possibilidade de liberar jogadores em fim de contrato para abrir espaço na lista de inscritos da Conmebol, onde o Corinthians já tem Guilherme Biro, Vinícius Balieiro e outros em seu plantel. A chegada de Guedes exige uma estratégia de expediente para não exceder o limite de atletas. Do ponto de vista médico, o histórico de contusões de Guedes é considerado baixo. Desde 2022, ele não passou mais de 2 semanas afastado por lesão muscular, o que confere segurança à comissão física do Corinthians para apostar em sua durabilidade ao longo da temporada. Alguns torcedores mais céticos apontam o risco de adaptação ao ritmo do Brasileirão, mais intenso que o catarense. No entanto, a experiência de Guedes em campeonatos europeus e asiáticos reforça sua capacidade de transitar entre estilos de jogo distintos sem perder produtividade. O recado de Guedes também serve como gatilho para a diretoria negociar com outros alvos. A perspectiva de um atacante de alto nível pode atrair mais nomes ao projeto, criando efeito dominó de reforços de peso para reforçar o elenco. Enquanto isso, nas arquibancadas, a Fiel já planeja um welcome back com bandeirões e cânticos personalizados, garantindo que o jogador sinta o calor da torcida desde a chegada ao aeroporto até a primeira coletiva de imprensa. Com as conversas avançadas, a data oficial de apresentação pode vir ainda em agosto, antes da disputa das oitavas de final da Copa Sul-Americana, oferecendo a Guedes a chance de estrear em uma competição continental, reacendendo o sonho corintiano de levantar mais um troféu internacional. Roger Guedes, de volta ao Corinthians, pode ser o elo que faltava entre passado e futuro, unindo gerações de torcedores e jogadores em um projeto ambicioso. O capítulo final desse imbróglio de mercado está próximo de ser escrito, e a Fiel aguarda ansiosa pela confirmação definitiva. Olá, torcedor do Timão! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Notícias do Timão e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Corinthians de forma exclusiva. Bora continuar!
A contagem regressiva para a oficialização segue a todo vapor, enquanto a diretoria trabalha nos detalhes contratuais. A torcida já respira o clima de reforço sonhado, ansiosa pelo anúncio que pode marcar o início de uma nova era alvinegra. Nas redes sociais, torcedores revivem goles antológicos de Guedes, compartilhando estatísticas, memes e até montagens imaginando o craque vestido de preto e branco novamente, proporcionando ao clube um termômetro da expectativa que ronda o Parque São Jorge. No centro de treinamento, os jogadores mais jovens já pressionam a comissão técnica, perguntando pelos treinos de finalização e os cuidados na transição defensiva, antecipando o aprendizado que receberão ao lado de um atacante experiente e de faro apurado. O Departamento de Inteligência Tática estuda o histórico de gols de Guedes em bolas cruzadas e jogadas pelos flancos, mapeando situações ideais para explorar sua leitura de espaço e capacidade de antecipação às costas dos zagueiros adversários. Enquanto isso, a comissão técnica debate o melhor momento para integrá-lo nos treinamentos coletivos, evitando picos de carga física logo na estreia, a fim de preservar sua condição atlética e reduzir riscos de lesões. A aproximação entre atleta e clube também gera impacto no mercado de patrocínios. Empresas que investem em naming rights e nas camisas alvinegras observam a repercussão positiva e estudam ampliar acordos, apostando no retorno de Guedes para impulsionar vendas e visibilidade. Entre promessas de gols e vindas triunfais, o clima de renovação ganha força também entre os conselheiros. Reuniões extraordinárias tratam de ajustes no planejamento esportivo para alinhar expectativas de conquistas a curto prazo com a sustentabilidade financeira do clube. Do campo à arquibancada, a Fiel já desenha cenários de comemoração, muralhas humanas no entorno da arena, fogos de artifício e cânticos que ecoarão ainda antes de o jogador pisar no gramado pela primeira vez após seu retorno. Ao prometer seu reencontro com a camisa corintiana, Roger Guedes assume o papel de catalisador de emoções, reacendendo paixões e acendendo a chama de um projeto que visa, acima de tudo, reconquistar protagonismo no cenário nacional e internacional. No vestiário virtual, grupos de WhatsApp fervilham com debates sobre sua adaptação, a parceria com os atacantes de hoje e a possibilidade de superar a marca de gols que estabeleceu em sua primeira passagem. Em paralelo, a comissão médica monitora de perto seu histórico de condicionamento físico no Catar, avaliando relatórios de GPS e avaliações biomecânicas para garantir que o retorno ocorra sem sobressaltos. O calendário de compromissos de 2025, recheado de clássicos paulistas, duelos decisivos na Copa do Brasil e desafios continentais, passa a ter um protagonista anunciado. O recado de Guedes não é apenas promessa, mas um prenúncio de que o Corinthians quer, de fato, voltar a brilhar. E, ao desenhar nas mentes dos torcedores a imagem do atacante driblando na ponta, cabe lembrar que, mais do que gols, Guedes traz consigo a crença de que o Timão pode ser gigante outra vez, capaz de enfrentar gigantes europeus e sul-americanos com o mesmo ímpeto das boas tardes de domingo. Se depender da Fiel, o retorno será épico. Os arredores da Neoquímica Arena estarão preparados para recebê-lo como herói, e as arquibancadas se transformarão em um mar de preto e branco entoando seu nome a plenos pulmões. Agora, resta apenas aguardar o apito final dessa negociação para que, enfim, Roger Guedes volte a colorir de preto e branco as jogadas de um Corinthians que, renovado, mira o topo do futebol brasileiro e a glória continental. Trazemos notícias atualizadas do Timão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Corinthians. Até o próximo vídeo.